Nessa aula eu vou mostrar para vocês a instalação do Windows 10. Bom, como a instalação do Windows 10 é semelhante à do Windows 8 e do Windows 7, não muda praticamente quase nada que muda a interface, eu não vou perder muito tempo explicando os detalhes que eu já expliquei para vocês nos vídeos de instalação passado. Enfim, primeiramente precisamos ter aí o Windows 10 baixado, né, que a Microsoft disponibiliza aí no site dela, onde vocês podem baixar do Windows 10. Caso vocês não conseguirem, vou tentar disponibilizar o link de download do Windows 10 aí para vocês. Ok, para criar máquina virtual, vamos vir aqui em novo. Vou dar um nome aqui, Windows 10. Ele já selecionou aqui o Windows 10 64 bits. Vou colocar aqui a pasta onde vai ser instalado. Aqui. Próximo, vou deixar 2 GB porque se trata de uma arquitetura de um sistema mais pesado. Clicar aqui em próximo, ele pede 50 GB, né, de padrão. Clicamos em iniciar aqui. Vamos selecionar a ISO do Windows 10. Tá aqui o Windows 10. Selecionei. A minha ISO aqui tem 6 GB, né, porque tem outras versões do Windows 10, não apenas uma, mas outras. Aí aqui ele pergunta se é 32 bits ou 64 bits. Eu vou colocar 32, que é uma arquitetura mais leve, né? Vai se adequar bem melhor com os 2 GB de memória RAM que eu selecionei lá atrás. Vai iniciar o processo de instalação. Português Brasil, clicamos em avançar, clicamos em instalar agora. Repare que essa mesma etapa aqui é igualzinho do Windows 7 e do Windows 8, né? Até a interface aqui é parecida com a do Windows 8. Aqui pede a chave de ativação, só que aqui a diferença é que a gente pode pular essa etapa aqui, ó. Então, se você não tem a chave, você vai clicar aqui. E aqui selecionamos a versão do Windows 10, né? Em alguns casos, aí, no meu caso, eu baixei a ISO do Windows 10 com praticamente quase todas as versões, né? Mas em alguns casos pode ser que tenha uma ou pode ser que não tenha nenhuma, né? Então ele não vai entrar nesta etapa aqui onde você seleciona a versão. Nesse caso ele já vai direto para a próxima etapa, né? Porque ele já tem uma única versão e ele já seleciona automaticamente. Bom, eu vou selecionar aqui um dos sistemas mais usados, é o Home e o Pro. Vou deixar o Pro mesmo aqui por padrão, mas não tem diferença, tudo é Windows 10 e o processo lá para descobrir a senha é o mesmo. Vamos clicar em avançar, aceitar os termos, avançar. As configurações aqui serão personalizadas. Selecionamos o disco aqui, clicamos em avançar e ele vai iniciar a instalação. Lembrando que o processo é o mesmo, pessoal. Ele vai finalizar essa instalação ou durante a instalação ele vai estar reiniciando. Ao final da instalação ele vai reiniciar e vai iniciar o sistema pela primeira vez. Como é a primeira vez, ele vai demorar aí um tempinho, né, para iniciar, porque é a primeira vez. E lá na frente, quando iniciar, ele vai pedir para colocar o nome da máquina, usuário e senha, né, no caso lá. Só que no caso do Windows 10 já muda um pouquinho, né, um pouquinho não, um pouco referente aos outros sistemas operacionais. Então vou pausar o vídeo e voltar na próxima etapa. Certo, pessoal, após reiniciar, né, após aquela etapa de instalação, agora vamos para os procedimentos básicos aqui. Bom, é bem simples, fácil e rápido. Aqui ele vai pedir para selecionar a região, o padrão já vem Brasil, então vamos apenas confirmar em sim. Vale lembrar também que todo o sistema operacional, inclusive o Windows 10, sempre na primeira vez que ele inicia, né, ele demora realmente iniciar, né, aí um certo tempo. E demora mais ainda pelo simples fato de estar instalado em uma máquina virtual, em um ambiente mais limitado, né, com recursos limitados, onde ele está utilizando uma pequena parte do meu processador, da minha máquina real, e também uma pequena parte da minha memória RAM. Bom, aqui ele vai pedir para selecionar o layout, vamos apenas confirmar, a BNT. Ele pergunta se eu quero um layout adicional, eu não vou adicionar, vou apenas clicar em pular, deixar isso como layout principal, né, que é o ABNT, que eu configurei lá. Bom, de fato, sim, demora toda vez que é pela primeira vez, é normal.
e também pode variar o tempo de máquina para máquina, pessoal. Bom, uma dica que eu dou para andar um pouco mais rápido é abrir as configurações aqui do VirtualBox. Podemos desligar aqui para poder aplicar as configurações, né? Então desligamos o Windows 10, vamos vir aqui em configurações, sistemas e vamos colocar aqui uma quantidade de memória RAM maior. No caso aqui eu coloquei até onde é mais seguro, né? Ou seja, até 3 GB e 600 MB. O verde aqui é a área segura, pessoal. Então podemos selecionar até essa parte aqui. Ou podemos exceder essa parte, mas aí pode causar problemas de travamentos. Aqui em processador podemos fazer parecido, onde podemos selecionar mais de um núcleo. No momento minha CPU tem 8 núcleos, ou seja, eu posso utilizar até metade desses núcleos. Então eu posso colocar aqui mais de um núcleo. Por padrão ele seleciona 1. E assim eu posso iniciar a máquina virtual e ele fica mais rápido. Outra coisa que pode ajudar, pessoal, é aqui também desativar a rede, onde podemos vir aqui, ó, com a máquina virtual iniciada, clicar com o botão direito, aqui tá vendo adaptador 1, clicar com o botão direito e selecionar essa opção aqui. Ela vai estar marcada desse jeito, apenas selecionando dessa maneira aqui, que ela vai ficar até preto e branco aqui, na verdade cinza e branco, mostrando que está desativado a placa de rede, que ele não vai perder tempo, né, configurando a rede, né, buscando recursos, atualizações e etc. E agora vamos aguardar aqui um momentinho. Ok, pessoal, como está offline o meu computador, ele vai pular direto para a parte onde eu adiciono o usuário e a senha. O Windows 10 ele costuma pedir para você logar com uma conta Microsoft, mas como eu estou off, ou seja, sem internet, né, na minha máquina virtual, ele vai direto, ou seja, ele vai pular a parte lá onde ele pede para logar na conta Microsoft e vai direto para criar a conta offline. Por isso que eu disse que é mais rápido. E ele não vai perder tempo verificando atualizações e aplicativos que ele instala por padrão. Então vamos colocar aqui o nome de usuário, vou colocar, sei lá, Unix, colocar Marcos aqui. Clicar em avançar. Aí diz que eu não posso adicionar esse usuário. Deixa eu colocar aqui user Windows. Clicar em avançar. Ele vai pedir a senha, eu vou colocar uma senha aqui fácil, né? 123 321. Vou confirmar aqui a senha, clicar em avançar. E aqui, por questão de segurança, ele pede uma pergunta de segurança, né? Aliás, ele pede 3. Isso aqui é obrigatório. Se eu clicar em avançar, ele não vai conseguir avançar, a não ser que eu configure. Mas eu vou colocar aqui qualquer coisa, né? Qualquer pergunta e colocar 123. Qualquer pergunta, colocar 123. Qualquer pergunta aqui e colocar 123 como resposta, clicar em avançar e ele vai estar configurando agora a conta, né? Vamos aguardar aí um momento. Bom, ele vai perguntar se eu quero a Cortana como assistente pessoal. A Cortana é um assistente virtual, né? Eu vou recusar esse pedido. Ele pergunta se eu quero fazer, se quer que grave as atividades históricas, né? Do histórico, não quero isso. Clicar em não, então. E aqui vamos desativar todos esses recursos aqui, como localização, reconhecimento de fala online, experiências. Isso aqui é para deixar o Windows um pouco mais leve. Clicamos em aceitar e aguardamos iniciar agora o sistema. Ok, pessoal, o Windows 10 está configurado e agora ele só vai preparar o ambiente, né? Vai aplicar algumas últimas configurações, deve demorar aí cerca de 5 minutos ou até menos para ele iniciar, né? Ele vai preparar a máquina e vai estar funcionando aí perfeitamente para vocês, né? A gente está utilizando ele. Bom, pessoal, até a próxima aula.